Gente, a situação do Paquetá começa a se complicar dentro do Flamengo e os questionamentos ele começa em relação a resultados diante de uma contratação multimilionária e histórica. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá foi contratado por 260 milhões de reais. É muito dinheiro, a maior contratação do futebol brasileiro até os dias de hoje. E o resultado até então não veio dentro de campo. Até hoje, aquilo que era esperado na apresentação do Lucas Paquetá, aquilo que era esperado diante de resultados nos jogos, não vem acontecendo e a cobrança ela começa a ser feita em relação ao que estaria acontecendo com o Lucas Paquetá. E para resumir aqui com vocês o que aconteceu no jogo de hoje, Flamengo e Vitória, a gente viu uma atuação do Flamengo bem retraída. É lógico que o Flamengo faz 2 gols ali no primeiro tempo, um golaço do Pulgar, mas foi bem retraído a atuação. O Vitória esteve sempre ali incomodando o Flamengo com a bola, apesar da posse de bola também ser maior para o Flamengo no segundo tempo, mas o Vitória partiu para cima. E diante disso, esperava-se um pouco mais do Lucas Paquetá. Inclusive, aos 16 minutos do segundo tempo, o Felipe Luiz, percebendo que ele não estava rendendo, decidiu sacar ele e que, inclusive, melhorou o time do Flamengo posteriormente, mesmo não saindo gols no segundo tempo, o Flamengo melhorou significativamente muito em relação à formação tática, em relação às jogadas pelas laterais. A gente não viu isso acontecendo no primeiro tempo. Para se ter ideia, no primeiro tempo, antes de sair o segundo gol, o único chute a gol teria sido o do Pulgar, que teria sido o gol. Então o Flamengo não estava criando muito, apesar de ter 2 nomes de peso ali no meio-campo, que era o Arrascaeta e o Lucas Paquetá, e não estava saindo jogada. A gente viu que não estava saindo e começa a surgir esse questionamento. Será que o Lucas Paquetá está atrapalhando o time? Será que é muito cedo, inclusive, para começar a cobrança em cima do Lucas Paquetá? Será que ele precisa de mais tempo para trazer resultados, se entrosar com o time? Bom, é o que a gente vai falar aqui a partir de agora. Inclusive, eu quero pedir para você chegar chegando, deixando muito like, para você chegar chegando, compartilhando esse conteúdo o máximo que você puder, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, para que mais pessoas possam conhecer, inclusive fazer parte dessa família, desse time que está crescendo agora. E lógico, eu peço a vocês que compartilhem para que a gente possa alcançar mais pessoas e fazer esse canal aqui inflar. Bom, para você que é novo, considere se inscrever no canal, também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu trouxer aqui. Você ativando o sininho, você vai receber os conteúdos em primeira mão e vai ser o primeiro a chegar aqui e vai chegar chegando, deixando like, chegar chegando, fazendo parte dessa família, desse time, inclusive, que estamos com uma meta de fazer esse canal aqui crescer e fazer bastante conteúdo aqui, trazer informações, fazer análises de jogos. Enfim, dito isso, bora lá então falar em relação à atuação do Paquetá. Primeiramente, para a gente falar da atuação do Paquetá, a gente precisa pontuar o que aconteceu no jogo ali com o Vitória. A gente sabe que era mais esperado a vitória do Flamengo para cima do Vitória, mas foi quase que não acontece. Sabe quando você passa um aperto ali nos acréscimos do segundo tempo? Pois é, era isso que estava acontecendo ali com o Flamengo diante de um time bem abaixo do Flamengo e principalmente com um time praticamente principal do Flamengo, não aquele time que finalizou o ano passado, não aquele time que já estava bem entrosado, e é sobre isso que a gente vai falar, inclusive, diante da atuação do Paquetá. A gente sabe que o Felipe Luiz vem fazendo algumas tentativas de encaixar o Paquetá em umas determinadas áreas ali do time, mas
eu vou ser bem sincero para vocês, assim como eu falei no começo do vídeo, tá ficando complicado a situação para o Paquetá. Eu sei que o Felipe Luiz também tá dando chance para ele, tá dando um espaço para ele ali, até por conta da contratação, não é mesmo? É necessário dar esse espaço para ele, para que possa, inclusive, ver se ele vai dar resultados, mas diante do jogo, o que a gente viu é que no momento em que o Felipe Luiz, aos 16 minutos do segundo tempo, ele percebe que o Lucas Paquetá não ia render mais e não estava rendendo dentro do campo, é que a partir daquela mudança que o Felipe Luiz faz, o Flamengo melhora significativamente para muito melhor. E lógico, no primeiro tempo, a gente não viu muitas jogadas sendo feitas, ou praticamente nenhuma. Era uma troca de passes ali bem contida. O Vitória sempre apertando, sempre partindo para cima. Inclusive, o segundo gol saiu nesse detalhe. É um detalhe que o Vitória estava tentando sair ali para jogar e terminou tomando no contrapé e terminou tomando o segundo gol, o que foi que garantiu a vitória, inclusive, para o Flamengo, e que foi necessário, foi o resultado necessário para fazer com que o Flamengo saísse com os 3 pontos ali. Mas enfatizando as atuações, principalmente do Paquetá, do Arrascaeta, que estava ali pelo meio-campo, a gente não viu muito resultados de fato no primeiro tempo. E lógico, fica esse questionamento em relação ao Paquetá. Será que é muito cedo? Será que tá muito em cima para começar essa cobrança em cima dele? Será que de fato ele vai deslanchar daqui para frente? Bom, existe um principal fator para que isso possa acontecer. Até porque a gente via um Flamengo jogando muito bem, um Flamengo jogando 100%, finalizando o ano com vários títulos no ano passado. E hoje, inclusive, na hora que o Felipe Luiz muda o time, saca o Paquetá e entra com os jogadores que finalizaram o ano passado, o Flamengo, mesmo não fazendo gol, ele traz muito resultado e, inclusive, mantém a posse de bola no segundo tempo para o seu lado, 56-42-46 para o Vitória. Então a gente vê uma mudança drástica em cima de uma formação tática. Um Flamengo muito mais agressivo, um Flamengo muito mais ativo, com a posse de bola nos pés e envolvendo o adversário. Apesar de que ainda teve um pênalti ali numa bobeira que o Alessandro deu, de fato, ali para cima do jogador do Vitória, cometendo o pênalti, a gente sabe que mesmo assim, o Flamengo manteve em alta na mudança, a partir da mudança que o Felipe Luiz fez, colocando o Carrascal, colocando o Plata. A gente vê essa jogabilidade do Flamengo pelas laterais do campo funcionando muito mais, funcionando muito melhor do que pelo centro do campo, que é o que o Felipe Luiz tentou no primeiro tempo, colocando o De Arrascaeta, colocando o Paquetá pelo meio e tentando fazer o jogo por ali e concentrando o Pedro e o Cebolinha. O Cebolinha deu muito resultado no primeiro tempo, é fato, fez um golaço, fez um gol, inclusive, e trouxe resultados. Mas a gente falando de Paquetá, falando do meio-campo em si, ele não funcionou com o Paquetá naquela posição. Pode ser que voltando ele para segundo volante ali, até que o Jorginho volte, inclusive, pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Mas naquela parte do campo ali, a gente vê que o Plata, que o Carrascal, inclusive o próprio Samuel Lino, quando entrou também, entrou muito bem, jogando pelas laterais do campo. O Flamengo funciona muito melhor assim. A gente vê resultados com o Flamengo jogando assim e a gente vê que vai ficar cada vez mais difícil, inclusive foi o que eu disse no começo do vídeo. Tá cada vez mais difícil encaixar o Lucas Paquetá, a situação tá ficando complicada para ele e é necessário ele de fato começar a dar resultados para que inclusive possa mostrar para o Felipe Luiz um lugar melhor para ele ali dentro do campo. A gente sabe que o Felipe Luiz tem a capacidade de enxergar isso, mas tá difícil de encaixar ele nesse time, tá difícil de
trazer resultados ali através do Paquetá com ele pelo meio do campo. A gente sabe que ele joga pelo meio do campo, mas o Flamengo ele funciona muito melhor pelas laterais. A gente tem visto, inclusive, a maioria dos gols no ano passado saiu desses jogadores puxando a jogada pelas pontas, trazendo para o meio e Pedro finalizando, enfim, batendo de fora na diagonal, sempre saindo gols dessa forma. E fica esse questionamento: será que é cedo demais? Será que está muito cedo para questionar e para cobrar o Lucas Paquetá? Bom, eis a questão. É lógico que eu não sei você o que pensa, eu não sei você o que acha.